Olá a todos, que alegria estar aqui com vocês, apresentando, né, essa mesa que fala do cinema para toda a gente, né, que é a gente aqui presente. E a gente vai iniciar com três curtas, né, da Janaína de Figueiredo, que é o Abricó do Pontal, Mãe de Ouro e Pedra do Sino. Gente, vocês vão ver que belezura, gente. E vamos ter o trailer do Quem Somos Nós, porque é um longa. Adoraríamos assistir inteiro para poder, né, discutir em cima desse filme, mas depois vamos conversar com o Paulo, vamos nos aprofundar e saber aonde encontrar, né, o filme. E é isso. Eu vou iniciar aqui com a gente assistindo, para depois a gente abrir um diálogo aqui, ok? Muito obrigada e bom filme para nós. Eu vou começar perguntando para a Janaína sobre a produção, né, dos seus curtas-metragens, como que foi essa pesquisa, porque o entendimento sobre o lugar que vivemos, né, é extremamente importante para que a gente consiga aterrar e perceber que, para além dessas montanhas, desse mar, aqui tem muitas histórias e muitas riquezas, que é o que a Janaína traz com suas produções. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui com nesse encontro, né? Paulo, estávamos conversando que fazia tempo que não nos víamos, e Letícia, estamos sempre juntas, mas esse encontro é sempre único, né? Os encontros são sempre únicos. Então, quero dar essas saudações iniciais. Os três curtas, eu peço até desculpas, porque a gente não conseguiu aquela versão que eu te dei, né? Que tem as... Não, que conta um pouco também do trânsito, né? Não sei se vocês sabem, mas quando nós lançamos sempre, os artistas lançam os filmes, eles têm um tempo de circulação nos festivais, né? E que são muito importantes para essas produções. E essa versão aqui não trouxe essa circulação, mas esses curtas, eles já estiveram em alguns festivais, inclusive no Festival Internacional de Cinema Infantil. Bom, eu sou caiçara, né? Eu fui embora um tempo, morei em São Paulo, mas retornei à minha terra. E quando eu retornei, eu tive um outro encontro com a cidade, né? Talvez pela idade, eu tenho passado muito tenho pensado muito no tempo, né? No envelhecimento, no tempo, na morte. Meus filhos falam que eu estou um pouco, como que eles falam? Não é, ai meu Deus, não é dramática, é um pouco sombria, pronto. Eles falam, mãe, você está um pouco sombria. Mas talvez seja esse entardecer, né? O nosso entardecer que vai fazendo a gente pensar esse outro lado. Mas essa chegada aqui em São Sebastião, eu comecei a perceber que havia as crianças, né? Elas já não conheciam mais as lendas que fizeram da minha infância muito mais colorida, né? Eu escutava essas lendas, essas histórias. O primeiro curta, eu dei o nome de Abricó do Pontal, mas ele é conhecido também essa história é conhecida também como a Lenda do Amor, né? Ou a Lenda do Pontal da Cruz, que é uma lenda de o bairro que eu nasci, que é o Pontal da Cruz. Nasci, fui criada no Pontal da Cruz. Então, e eu fiquei assim chocada, porque as crianças não conheciam essa lenda, mesmo as crianças do Pontal da Cruz. E aí eu fiz 2 percursos, um pela literatura, que eu sou escritora de livros para a infância, né? Um percurso pela literatura e um percurso pelo cinema.
e também um percurso pela pesquisa, né? Então, eu comecei a entrar nesse universo das narrativas orais caiçaras, né? Primeiro, eu comecei com as 4 cidades, e esse percurso resultou num livro, que é o Boi de Conchas e Outros Contos Caiçaras, nesses 3 curtas, e também em outras pesquisas que eu estou fazendo, que eu larguei, vai do litoral de Santa Catarina até a região fluminense. Eu estou apaixonada, gente. Estou apaixonada. Então, acho que foi um pouco isso. Os curtas nasceram nesses caminhos, nesses desejos de retorno, né? Nesses encontros de memórias afetivas, nesses encontros que também são presentes com essas crianças que estão aqui e já não conhecem mais a minha infância. Então, foi nesse universo de encontros que eles nasceram, né? Ah, também esqueci de uma coisa. Eu estava fazendo tem um grupo de contação de histórias, viu? Débora, a Zilza conhece, e a Lê. E nós fizemos essas narrações, né, com as crianças por um tempo. E aí também tem esses 3 curtas, eles se espalham por diversas linguagens, né? Então é muito legal. Então, Alô, essa compilação, alô. né? Como é importante, né, gente, a gente ter o registro dessas histórias, né? Porque a gente vive. Opa. Hoje a gente vive muitas vezes, nas histórias locais, um silenciamento que corre o risco de se apagar, né? Então, veja a importância desse trabalho de trazer esses contos e reaviver esses contos, né? Registrar por meio do audiovisual. A Janaína, ela é educadora, ela é escritora, ela é pesquisadora, documentarista, cineasta. E pensando na confluência da Janaína com Paulo, né, eu sinto que eu poderia iniciar com a pesquisa, né? Então, a Janaína traz essa pesquisa, esse interesse, esse retorno para esse lugar com um outro olhar. Já Paulo traz aqui no Quem Somos um olhar de refugiados africanos, né? Então, o que a gente viu, né, no filme do Paulo é um pedacinho, um trailer sobre um trabalho, uma pesquisa de 7 anos, junto com esses grupos de refugiados africanos. Como foi, Paulo, para você, essa interação e esse trabalho? Boa tarde. Obrigado, Janaína, obrigado, Ângela, não sei onde ela está, pelo convite. Tá aí. Esse trabalho é uma coisa interessante, porque eu queria fazer esse filme, Quem Realmente Somos, que não tinha nome, mas eu tinha relação com as crianças e a relação com o mestre, e eu fui escrevendo projetos de acordo com o financiamento que eu poderia ter. Um canal multicultural, uma produção de filme, um desenvolvimento de filme, uma finalização de filme, e não consegui. Apliquei 10 fundos de produção audiovisual e não consegui dinheiro para fazer. Aí a última foi um doutorado. Eu nem queria, nem quero, né? Não é esse o meu barato de ser doutor, né? Mas eu escrevi o projeto como um projeto de pesquisa e produção, dentro de uma linha de doutorado que é um doutorado profissional. Eu não sei se tem aqui no Brasil. Tem? É um doutorado profissional ligado às artes, onde ele é focado bastante na prática, e, a partir da prática da arte que você faz, você vai puxando as teorias que a prática vai sugerindo, né? Então, no caso aqui, né, a gente estava num contexto de várias diferentes diásporas africanas, e a gente estava num contexto de imigração forçada dos refugiados e não forçadas, minha e do mestre Rochinho. Então, surgiu a partir de um doutorado por um acidente, né? E como você sabe, depende
do financiamento, do apoio que você tem, o filme toma corpo de um jeito diferente, né? Então, se eu tivesse feito para a TV multicultural australiana, provavelmente seria meia hora, provavelmente ele é um longa, 1h20, né? Então, ele foi se montando a partir do financiamento e do apoio. Então, como eu tive muito tempo com os jovens, eu tive muito tempo com o mestre, a gente ficou muito tempo junto, a gente acabou fazendo esse filme, que tinha centenas de horas para editar, né? Então, eu demorei mais de um ano para editar esse filme. Então, foi mais ou menos por aí que começou. Eu fiquei pensando nisso, gente, 7 anos, como editar isso, né? Como pensar, como selecionar e como construir uma linha do tempo que pudesse dar conta, né, de todos esses processos. Começou em 2007, antes de ter financiamento. Consegui o apoio da bolsa do doutorado em 2009. 2010 até 2014 a gente fez a produção. Boa. Na confluência das histórias, encontramos a essência do que nos torna humano. Eu achei essa frase bem bacana para trazer, porque a pesquisa que deu aí, que alimentou essa produção audiovisual, ela está presente tanto na sua história, Paulo, quanto na história da Janaína. A arte chega antes, o audiovisual chega antes e a pesquisa depois. Como que foi? Vocês já tinham histórico de trabalhos em audiovisual? Você também, Jana? Como que foi esse caminho? Só para a gente trazer um contexto aí, uma linha do tempo aqui também. Eu estava na literatura, né? Eu estou na literatura e também muito apaixonada pelas narrativas orais. A literatura me levou para a pesquisa das narrativas orais caiçaras e desde então estou pesquisando, inclusive se tornou um projeto. Eu vou até as cidades das comunidades caiçaras, porque não sei se vocês conhecem, mas a comunidade caiçara ela está localizada numa macro-região, que vai lá do sul de Santa Catarina, do litoral, até a região fluminense. Então, eu venho visitando e conhecendo essas comunidades, né? E percebendo também as repetições dessas histórias, elas se repetem, né? Mas, em alguns lugares, elas têm outras versões. E isso tem muito a ver com o processo de colonização, né? Quanto mais colonizada, quanto maior a opressão, né? Maior os choques, né, entre esse processo de colonização, mais figuras indígenas ou afro ou europeias, né, elas vão ter níveis diferentes de presença nisso. Então, vai demonstrando esse processo de colonização, né, e de violência. Então, da literatura, eu fui para essa pesquisa, que continua, e aí eu comecei com um grupo de contação de histórias, que é com Felipe Lins, um sanfoneiro da Ilha Bela, que eu não sei se vocês conhecem, é bem conhecido por aqui. Ele é de São Sebastião. Hoje ele mora na ilha, mas ele é de São Sebastião, criado aqui. E a Gi Maldonado, que é uma violinista que mora na ilha, né? Então, nós criamos um grupo para contar uma história específica, que é a história do Boi de Conchas, que é uma lenda de Ubatuba. A Ângela deve conhecer, né, Ângela? Então, nós fizemos esse grupo. Ele nasceu em 2017, final de 2017. Desde então, nós estamos aí na caminhada, paramos um pouco, mas estávamos nessa caminhada. E aí veio a pandemia. Então, meu encontro com o cinema foi casual. Na pandemia, nós não poderíamos mais nos apresentarmos, porque não podia mais, né? E aí a gente fez uma animação dessa história, né? Então, esse foi o primeiro momento que surgiu, está no YouTube, o Boi de Conchas, e aí a gente começou a pensar em transformar essas lendas. O Paulo faz isso, né, com a dona Neide, com a dona Iabel, né? Ele também faz esse projeto de trazer
essas narrativas orais para o cinema, né? E ontem a gente estava numa mesa com a dona Neide, com o Geraldo Debuta, com a Bel, né? E o quanto que essas gerações, né, de caiçaras, digamos assim, como que essas gerações elas vão criando estratégias diferentes, né, para pensar esse patrimônio, para resgatar, para difundir, né, em diferentes linguagens. Então, foi muito interessante a mesa de ontem e agora essa mesa, né, parece que se completa aí. Obrigada, Jana. No meu caso, eu já fazia audiovisual já faz um tempo, né? Desde 95, mais ou menos, eu fazia. Eu venho da aviação, né? Eu era piloto de avião. Aí larguei a aviação e comecei a fazer filme. Uau, né, gente? Então, quando eu chegou nesse momento, eu morei 14 anos na Austrália, né? Quando eu estava lá, eu já fazia muito audiovisual, mas aconteceu de uma coisa muito forte que eu não tive como conter, né? Eu já estava morando lá 7 ou 8 anos, eu já estava me sentindo estrangeiro, aquele sonho do imigrante já tinha caído, eu já não era mais, sabe, aquela coisa legal do imigrante. Falei, tem alguma coisa errada nisso tudo aí, né? E comecei a frequentar a capoeira, né? E a capoeira me trouxe de volta para casa, mesmo eu não sendo afrodescendente e mesmo eu não sendo da Bahia, eu sendo de São Paulo, de classe média, né? Mas uma coisa nos aproximou, eu e o mestre de capoeira, o mestre Rochinho, e as crianças. Todos nós estávamos, de uma forma ou de outra, impactados pela política pública do multiculturalismo australiano. Então, os filmes que a gente fazia, os apoios que a gente tinha, as organizações que a gente entrava em ação junto, né? A STARTS, que é a Service for the Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma Survivor, que é um serviço, uma ONG que presta serviço para pessoas com histórico de trauma e tortura, né? Refugiados, basicamente, né? Então, a relação que a gente tinha com o institucional, com a universidade, com a STARTS, com tudo isso, passava pelo multiculturalismo. E esse multiculturalismo trazia a gente perto. Eu e as crianças refugiadas africanas éramos mais perto por causa disso, por causa dessa política pública. A gente acessava os mesmos fundos, né? E nesse contexto, a gente pôde refletir, né? Cada um à sua forma, as nossas identidades, como elas se construíam, né, naquele contexto. E eu acho que quando chamaram, né, a Ângela chamou, eu dei uma olhada ali, né? Insurgência do convívio, escutas, leituras, diálogos, né? Filme está nesse diálogo com a literatura, no seu caso, na adaptação do filme Ainda Estou Aqui, no Brokeback Mountain, né? São adaptações de literatura para filme. E, no meu caso, é o contrário, assim, é a prática que informa a literatura acadêmica, né? Então, então, existe uma relação, né? Filme, mesmo o documentário, é contação de história, né? Você está contando história. E a primeira definição de documentário veio de uma pessoa chamada John Grierson, é um escocês, e ele definiu o documentário como Creative Treatment of Actuality, né? O tratamento criativo da atualidade. Então, sempre tem um viés, tem uma leitura, tem um tratamento, e é criativo, né? Então, é história também, né? E me bateu só queria falar fora disso, me bateu uma saudade incrível, fazia tempo que eu não via eles, eu fiquei super tocado ali de ver eles. E umas 2 dessas crianças já vieram aqui para São Sebastião, vieram visitar, passar o Natal com a gente aí. Então, vou pegar o gancho, né, que o Paulo fala de sentir tocado, né? Nós, documentaristas, né, quando iniciamos a produção,
é uma relação mais íntima que é construída, né, com quem a gente vai registrar e documentar. É importante que tenha aí, né, de certa forma, uma aproximação para a gente poder realmente trazer a história a partir, né, dessa experiência com essa pessoa. Para vocês, né, o quanto vocês, como pesquisadores, que têm um lugar de observador, de certa forma, né, que na pesquisa a gente precisa observar as coisas para conseguir, né, trazer aquele distanciamento necessário que a academia, por vezes, exige, entrar nessas histórias, como que vocês sentem aí, do início do processo para o final, né, o que transforma vocês nessa relação? Está querendo saber sobre o gerenciamento da distância no processo de pesquisa, do registro, da contação de história? Se é possível, né? Principalmente na pesquisa. Né? Tanto é que, no final do processo de 5, 7 anos, quando você está editando o filme de centenas de horas, você está muito próximo da história de cada um. Né? E aí você não tem distância, você precisa trabalhar com como é que fala? Uma pessoa do roteiro que possa trocar bola comigo e pontuar coisas que, para mim, está claro e para o público não está. Né? Então, obviamente, tem um monte de protocolo. Né? Para fazer uma pesquisa como essa, a gente tive que fazer 2 bancas de ética. Né? E, nessas bancas, eu tive que fazer um processo incrível. Eram 15 línguas sendo faladas, né, na família dos participantes. Né? Eram 30 participantes, 15 línguas, e eu, né, fiz um processo de trazer tradutores para contar sobre o processo, exibir trechos do que já tinha sido feito, para poder mapear um pouquinho da ideia, para falar para os pais das crianças sobre o que significava o processo em várias línguas. Né? Então, a gente tinha vários protocolos que a gente foi fazendo, né, na medida que a gente podia, como a gente podia, para chegar no melhor possível nesse esclarecimento do processo, que nem a gente sabe, na verdade. Né? É um processo documentário, e a pesquisa, a gente faz um tratamento, uma coisa suave antes para jogar para frente, assim, né? Mas a gente não tem ideia do que a gente vai encontrar. Né? O documentário é a mesma coisa. Né? Não tem um roteiro, né? Não tem algo. Você não tem um roteiro no documentário, você tem um tratamento, uma ideia que você desenvolve e tudo. Né? Então, eu joguei algumas coisas e aí fui... Por exemplo, um exemplo simples. Com as crianças, eu tinha essa romantização que a gente ia sentar e ia fazer filme junto. Que eles iam contar suas histórias e que ia ficar... Né? Que nada. Eles não queriam saber de fazer... Mas a música estava latente neles. Né? Era a relação que estava na veia. Era música, era composição, a forma que eles traduziam os seus conflitos, suas construções de identidade. Né? E aí a gente incorporou a música como forma de contar a história, ao modo deles, e coletivo. Tanto é que essa música que vocês viram aí é fruto de uma série de outros clipes que a gente fez, que fazem parte do longa, em alguns trechinhos, que foram frutos das oficinas que a gente fez. Né? A gente fez várias oficinas ao longo do ano, e aí a gente foi fazendo só clipe mesmo. Né? E só um detalhe, eles entendem de viralizar muito mais do que qualquer um de nós. O Rama, aquele que tem a voz mais grave, né, que ele é do Burundi, ele pegou a escola no dia que estava, né, que o diretor tinha saído da sala, e tem aquele microfone, sabe? E ele pegou o mix da música final, sem o vídeo, e no celular dele, ele roubou aquilo, gravou, e botou no microfone da escola. "We the niggers from Africa, Africa", para a escola inteira. Né? Foram atrás deles, né, para saber o que tinha acontecido. Muito bom. A pergunta, só para te facilitar, de repente, o entendimento,
como, né, sair desse lugar de observador para, né, esse lugar participativo que pede, solicita o documentarista, né, esse papel do documentarista. Como, né, você consegue transitar, e você ainda transita pela literatura, né, pela escrita, que é esse distanciamento que é necessário, né, para você escrever a história a partir do que você decodifica, né, do que é trago para você. Eu acho que o distanciamento com relação à nossa produção, tanto artística como acadêmica, esse distanciamento vem se quebrando, né? Eu acho que mesmo na academia, essa ideia de estranhar, né, eu acho que vem sendo revisitada. Então, como o Paulo falou, a gente está próximo, a gente está no mundo, e aquele trabalho, seja o acadêmico, seja a arte, é um pouco de nós ali, né? É um pouco de nós que tá em jogo, né? E é um trabalho, o Paulo estava falando, né, desse mergulho, né? É um trabalho quase que etnográfico, né? A gente fica mergulhada naquilo, num campo de observação, né? E não tem como você não se envolver com todos aqueles processos, né? Agora, no meu caso, com a animação, tem outras complexidades, né? Porque são narrações, são diversas narrações, na verdade, né? Que é o texto, é a imagem, né? Que a ilustração, né? A ilustradora vai criar uma imagem visual, apesar do roteiro, às vezes aquela imagem diz mais do que você tinha pensado. Então é uma união de muitas narrativas, né? E tem também a musical. A gente pensou muito que a música poderia também estar nesse papel de narrar, né, aquela história. Então é isso. A animação tem algumas particularidades. O Paulo, que é especialista, pode falar um pouco mais sobre isso, mas ela tem essa confluência, né? E eu ia falar mais alguma coisa, mas eu acho que sim, da literatura. É um desafio, para mim tem sido um desafio enorme pensar esse texto literário transformado em uma linguagem de cinema, né? Então, ou mesmo no caso das animações, é um exercício, né? Que a Janaína falou a etnografia, né? E acho que esse foi uma das reflexões fortes que eu tive também ao longo do processo, é a voz, né? Como é que eu vou buscar a voz para fazer um filme que é do outro, né? Mas é meu também, né? Como é que funciona isso, né? A etnografia ou o documentário observacional são formas de expressão que omitem a voz de quem está expondo, o que é, ao meu ver, mais complexo e comprometedor do que eu expor a minha voz. Então, eu fiz uma escolha de expor a minha voz, a reflexão sobre o impacto que eu posso ter tido nos problemas que acontecem ao longo do filme, né? Então, eu fiz uma reflexão bem crítica com o documentário observacional, com a etnografia, com a sociologia, né? Eu acho que era isso. Eu acho que eu vou lembrar de mais alguma coisa depois. Então, vocês viram que nos filmes, né, houve uma participação, né, tanto da Janaína quanto do Paulo, né? Janaína na contação e o Paulo na interação com as pessoas. Eu gostaria, né, como é cinema para toda a gente, abrir para a gente, né, perguntar, e eu gostaria de perguntar para vocês o que chegou para vocês a partir aqui dessas histórias, desses contos. O que vocês gostariam de perguntar ou de apontar, algum comentário? Simplesmente o que chega, né? Boa tarde, os três maravilhosos aí que nos inspiram tanto. Parabéns pelo trabalho, né? Muito bonito. E é justamente
como construir essa linguagem, né, de aproximação ou de estranhamento, de afastamento, mas me pareceu que era sempre uma busca de como é que eu vou comunicar isso que eu tenho, né? Então, eu vejo a Janaína, a gente estava conversando do Voyage Conscious lá em 2020, né? Você estava nessa busca, né, de que linguagem é essa que eu vou levar e tal. E aí você foi encontrando essa voz dessa narradora. Você é uma pessoa que fala suave, mas você foi encontrando esse tom que me parece que é o tom da criança mesmo, aquele tom que não é infantilizado, né? Aquela coisa que imbeciliza a criança, né, do Tati Bitati, mas é uma voz que vai entrando nesse universo, mas que é intergeracional, né, porque a gente acaba todos ali viajando naquelas canoas, naqueles barcos todos, naqueles contos, que é muito também o que a Letícia faz no começo do Benzo também, né, daquelas crianças que aparecem no filme conversando e tirando dúvidas, e de uma forma tão suave e delicada, né? E você tendo que se comunicar, quer dizer, que você a sua dificuldade é primeiro como é que eu me estabeleço essa comunicação com quem eu estou retratando, né, com quem eu estou querendo me aproximar, que linguagem é essa? Aí você encontra na música, né, mas ao mesmo tempo você traz a tua voz, né, tinha essa preocupação com quem também estava aqui assistindo, como é que era essa construção? Então, essa construção da voz era tentar... obviamente, tem inúmeras diferenças que não tem nem como comparar entre a gente, mas tem coisas em comum entre a gente, né? Tem o afeto, tem o bem-querer entre a gente, tem um monte de coisas ligadas à política pública que nos une. Todos nós éramos imigrantes que não falavam a língua inglesa, todos nós comunicávamos precariamente um com o outro por conta das nossas línguas e referências que a gente trazia, né? Mas eu achei importante trazer a minha voz e explicar o contexto onde eu me situava, que era, eu não estava no Brasil, eu estava na Austrália, num contexto onde existia uma política pública problematicíssima, super problemática, que chama multiculturalismo, que já excluiu um monte de... Tem coisas terríveis essa. E tem um canal de televisão nacional multicultural, que é uma TV Cultura daqui, né? Que tem relações complexas na representação. Por exemplo, é um canal nacional, e as vinhetas deles eram assim, aqueles rostos étnicos. My story is about love, né? Primeira pessoa. Minha história é de amor, minha história é de resiliência, né? Só que quando financiava a porcaria do filme, era a terceira pessoa que eles usavam para narrar a vida do outro, né? Então, eu tinha uma incomodação incrível com essa questão, para onde ia o dinheiro e como se tratava na terceira pessoa e não na primeira pessoa, como dizia a vinheta, né? Então, eu trouxe para reflexão isso, assim, e até na minha tese, eu falei, até o final disso, eu vou saber se a TV multicultural é, de fato, multicultural. E eu várias vezes tentei aproximação com eles e não consegui, né? Mas foi uma reflexão que me incomodou muito de descobrir. É muito difícil descobrir a minha voz. Eu sou uma pessoa, eu tenho dislexia, eu tenho dificuldade de falar, eu tenho dificuldade de ler, né? Então, para mim, esse foi talvez um dos desafios mais incríveis, foi tentar descobrir a voz, sabe? Aonde eu me situava na história. E explicando que, por exemplo, a distância entre eu e o mestre Rochinho no Brasil é enorme, na Austrália é muito próxima, né? E como aquilo impacta a gente, né? Porque impacta a nossa identidade, né? E aí eu acabei focando na construção da identidade, como é que a gente vai construindo, né? Na diáspora, principalmente por dois autores, o Paul Gilroy, que fala de uma forma
de construir a identidade de uma forma a se opor à identidade que nos hospeda, do país que nos hospeda. Então, se o país que nos hospeda é branco, eu sou preto. Se o país, tem aquele confronto, né? E tem o Roger Brubaker, que fala, todos escritores negros africanos, um mora nos Estados Unidos, outro mora na Inglaterra. Fala dessa coisa híbrida, né? Que a diáspora, conforme os povos vão se movimentando, eles vão se hibridizando, vão se mixando, vão se, né, ao longo do caminho, né? E como a política nacional, e assim, todas as artes de diáspora têm a tendência de construir a identidade de baixo para cima, da prática artística, né? E, no multiculturalismo, a identidade multicultural é imposta por uma política pública, né? Então, tem essa discussão que eu fiz e que, enfim, acabei, a partir desses estudos, encontrando a minha voz nisso. Interessante porque foi na prática, né? Que você... Só para situar, multiculturalismo é uma abordagem que valoriza, né, teoricamente, a diversidade cultural dentro de uma sociedade. Tá? Só para a gente entender um pouquinho esse conceito. É isso? Complexo. Nossa, porque você está falando da política multiculturalista da Austrália, certo? Mas também tem vários debates disso nos estudos culturais, né, do multiculturalismo, que não tem esse diálogo, né, eu imagino. O multiculturalismo eu sinto que está muito presente no Brasil, né? A gente está aqui misturado com várias culturas, dando conta disso tudo, né? Até quando a gente se casa, né, gente? A gente casa com o marido que vem com o pacotinho deles, que aí a gente tem que, né, se organizar ali em um acordo. Multiculturalismo talvez fosse, né, simplificando demais, um assimilacionismo maquiado. Bom, respondendo a sua colocação, nossa, encontrar a voz é super complexo, né? Na literatura, em outras linguagens, é um processo que caminha e, às vezes, com muita dificuldade, né? Mas essas animações, elas estão no campo do que a gente chama de cinema infantil. A Letícia também está nesse campo, né? E eu acho que pouco se fala, sabe, sobre esse campo. Não sei se o Paulo tem essa mesma impressão, né? Eu acho que é preciso ter debates maiores, né, de pensar a infância, né? E quando a gente pensa em infância, quer dizer, dentro desse campo, dessa produção, que infância é essa, né? Qual é a infância que nós estamos falando? E esse é um ponto de partida minha, né, de pensar essa pluralidade de infâncias na produção dessas animações, né? De pensar também como perspectivas de encantamento, assim como tem na literatura. Então, pensar essas produções a partir da perspectiva da criança, tanto na literatura como nessas produções audiovisuais, né? E sempre entendendo que é um espaço de representação, né? Então, a Mãe de Ouro, por exemplo, é uma lenda que, na tradição oral, ela é descrita como uma mulher de cabelos longos, loiros, né? Então, quer dizer, a gente não precisa mais reproduzir esse tipo de representação, né? Então, pensar uma nova forma de representar essas lendas no cinema e entender também que mundo é esse que a gente vive, né? E qual é a contribuição da arte, qual é a contribuição do cinema para a mudança desse mundo. Eu acho que, no caso do cinema infantil, penso que é uma forma um ponto de vista sobre o mundo, né? Que eu acho que vai conversando ali com as crianças. E é um ponto de vista que encontra com o ponto de vista da criança, criando um outro ponto de vista, né? Então, é um pouco isso que eu queria falar sobre esse campo, né, que a gente chama de cinema
Eu não gosto de cinema infantil, assim como eu não gosto de literatura infantil. A Alexandra, a Débora sabe. Mas um cinema para as infâncias, né? Eu acho que a gente tem que sempre pensar nessa ideia de um mundo plural. Que infância é essa, né? E nunca universalizá-la, né? Quando a gente fala de uma infância, de uma criança, de um ponto de vista, é como se a gente estivesse universalizando e excluindo outras infâncias, né? Então, acho que eu tenho também muito disso nas minhas produções, né? De pensar nessas diferenças, né? E nessa pluralização das vozes. Posso falar? O impacto, no meu caso, foi bem prático. A exposição do diretor racista colocou ele para fora da escola, tirou ele da escola. Ele, por vontade própria, saiu. Ele saiu. O diretor da escola, aquele que fica lá atrás, falou: eles vêm de uma sociedade caótica, e a gente está vendo quem eles são. E ele queria tirar o programa de capoeira, e é um espelho, né? A literatura também é um espelho, né? É um espelho da realidade. É uma coisa, é uma forma de você se ver, né? Ver o mundo. Que nem diz o Augusto Boal, né? A arte repete a realidade, mas adiciona uma coisinha boa ali no final, né? Para dar certo. É interessante porque assim a gente está com autores, com escritores, com cineastas que pensam, que têm aí essa consciência, né, de trazer essa diversidade, retratar e conseguir observar aí uma estrutura que não está aqui só no Brasil, pelo que eu entendi, né? Está na Austrália também. Você traz uma estrutura discriminatória. Tem som? Acho. Voltou. Agora existe um movimento da América Latina que é o movimento decolonial, né? Não sei se vocês conhecem, é um movimento que pensa em trazer outras cosmovisões, né? A visão africana e a visão indígena. E no trabalho da Janaína e do Paulo tem aí essa busca por trazer essas linguagens, né? Trazer estas perspectivas, né? Então é importante a gente ter esse filtro, né? Aproveitar aqui esse encontro e perceber no que a gente assiste qual é ali aquela versão, né? Porque não que o europeu, o eurocentrismo seja algo que a gente deve ignorar. Ele já está, nós estamos imersos nisso. Mas o que está silenciado nessa história? O que está apagado nessa história? Então, é bacana trazer aqui, aproveitar, né, que a gente está trazendo a importância da pluralidade e nas produções que a gente vê o quanto que isso está plural ou não, né? Eu vou passar aqui para a professora Rosinéia para fazer uma pergunta ou trazer um comentário. Boa tarde, vocês. E eu vou partir aqui do título. Eu gosto muito desse título, e eu falei com a Ângela quando eu vi. E durante o documentário do Alberton, tem ali um momento de insurgência, né? E você citou isso, tem esse momento de insurgência. E eu vi, naquele momento da insurgência, muito do que nós vivemos nas nossas escolas, quando a gente diz, tem que ser assim. Eles falam, não tem que ser assim, tem que ser desse jeito. E ainda não estamos com o ouvido, a escuta aberta para entender, acolher o que eles querem dizer. Então, muitas vezes, a gente toma essa atitude de autoritarismo e fala, não é assim. Mas isso precisa e deve mudar. E a gente, de fato, colocar em prática o tal do protagonismo, né, juvenil, adolescente. Né? E aí, ali, o bem viver é essa cosmovisão. Eu gosto muito de citar Alberto Acosta,
quando ele diz que, né, o bem viver é essa cosmovisão que nos remete para esse bem-estar, esse bem viver indígena e africano. Então, dentro do nosso contexto latino-americano, bem viver é esse movimento, né, de retornar, de olhar para trás. Diante disso e da movimentação dos alunos, dos estudantes ali, uma pergunta para os dois: como que nós podemos trazer para as escolas o audiovisual como uma forma, uma maneira deles se manifestarem dentro de um código de ética? É óbvio, né? Como você disse, é necessário, a gente precisa, mas como trazer o audiovisual, uma linguagem em que precisa, que deve se ampliar para que a gente tenha essa manutenção, para que tenhamos essa manutenção das lendas, da nossa oralidade, etc., e até mesmo como forma de manifestação daquilo que eles são e que nós, muitas vezes, não valorizamos. Acho que são dois processos, né, Rô? O primeiro, você não se torna leitor se você não lê, né? Então, eu acho que são dois processos que precisam estar conectados. Os alunos, com essas novas tecnologias, com essas lógicas fugazes, né, superficiais, TikTok, etc., eles perderam essa habilidade de se concentrar em um filme, né? Então, acho que a gente tem que ter um trabalho educativo de retomar um pouco isso também, né? Como uma forma de deleite até, né? De pensar esses alunos como mediadores, não, mas como pessoas que estão que entendem esse universo, né? Eles precisam compreender essa linguagem. Então, só se compreende. Exato. A Natasha falou tudo. Então, eu acho que tem esse momento, né, que a gente precisa fazer vou usar aqui um termo, um letramento mesmo audiovisual, né, um entendimento do que é aquilo, como que aquilo impacta enquanto arte na vida desses jovens, dessas crianças e jovens, né? Então, acho que esse é o primeiro momento. E, claro, deve estar, né, talvez também como um aprendizado de como que essa arte funciona em termos técnicos, né? A gente já tem aqui na rede esse primeiro momento, né, que é essa parceria com pessoas que estão na área, né, o Paulo, a Letícia, o Luciano Draeta. Então, são pessoas que estão envolvidas na produção de cinema, né, e que vem fazendo essas apresentações, essa relação, esse diálogo com os alunos na rede, né? Luiz Paiva, né? Que ele tem até um livro. O Luiz faz a parte de exibição, porque, enfim, Paulo também pode falar isso melhor, a Letícia também, que é uma engrenagem, na verdade, né? O cinema ele está dentro, assim como a literatura tem o papel do livreiro, tem o papel da editora, do escritor, do ilustrador. No caso do cinema também, né? Tem todos esses agentes que trabalham juntos, formando uma rede, né, complexa. Então, aqui em São Sebastião, a gente tem essa rede, né? E é uma rede que vem fazendo, ainda com, ao meu ver, um impacto menor, né? Menor não, mas ainda pequeno, digamos assim. A gente pode ampliar um pouco mais isso, né? Essa relação da escola com essa rede. Mas a gente já vem fazendo isso. Inclusive, tem um projeto desenvolvido na Secretaria de Educação que faz essa parceria com o Luciano, né? Pensando as produções voltadas para a questão racial, né, étnico-racial, e fazendo esse bate-papo com os alunos. Então, eu acho que é isso, esse primeiro movimento. E um segundo, que a aldeia Rio Silveiras tem esse segundo momento muito forte lá, né, de produzir cineastas, né, de ensinar e produzir novos cineastas indígenas da região. Então, é isso, a gente precisa se conectar, né? Essa fragmentação do mundo
ela também tá presente nas nossas relações aqui em São Sebastião, apesar de ser uma cidade pequena, apesar de todo mundo se conhecer, ainda é um movimento fragmentado, né? Acho que a gente precisa se conectar aí e ver que as coisas estão acontecendo, né? Divulgar isso e pensar de uma forma mais coletiva todos esses processos, né? Trabalho de formiguinha, né? Nem me fale. Posso responder também? Claro. Primeiro, a insurgência, né? A insurgência ocorreu várias vezes, né? E aí fica um ressalva, um sublinhado de tremendo respeito a todos que estavam em frente à Câmara e que confiaram as suas vulnerabilidades profundas na minha mão. Eu tinha centenas de horas que poderia contar muitas histórias diferentes, né? E aí, muito obrigado se eles estivessem aqui. Já falei isso para eles várias vezes, né? Então é isso. Agora, com relação à educação, como levar para as escolas, né? É interessante porque eu vim de São Paulo hoje, né? E lá eu encontrei um amigo com quem eu trabalho há muitos e muitos anos, que a gente está fazendo um projeto que é ligado à educação, mas fora da educação, dentro do INCRA, quebrando a coisa do paradigma da forma que tem que ser educado, da forma que... e vim da base, né? E aí para a gente ir pelo Brasil todo, que tem uma metodologia super complexa que eu não vou explicar aqui, mas é a partir dos movimentos sem teto, sem terra, o movimento pequeno agricultor, né? São a partir desses movimentos que a gente vai estudar filosofia, vai estudar o centro, como é que fala? O Global Sul, né? Como é que o sul do globo pensa e, né, quais são o que nos norteia, né? E não usar como padrão os festivais e os padrões do norte, né? É buscar na gente, e aí vai ser escola lá dentro dos acampamentos, das ocupações, né? Na área rural. De audiovisual. Audiovisual, filosofia, história, né? Mas o audiovisual é o carro-chefe, assim, né? Até lembrei aqui de uma história que, quando eu entrei em contato a primeira vez com Paulo, foi chamando ele para dirigir um roteiro que eu fiz com o Brenalta sobre os griots. E o Brenalta, ele iria entrar no papel de griot por meio do Islã. E aí, quando eu falei com o Paulo falou assim, mas por que você não dirige? Eu dirigi? Você lembra? Eu falei, nossa, será? E aí foi quando eu comecei a me pensar nesse lugar, né, de trazer o que a Cristiana Amaral, que é uma grande montadora maravilhosa, fala, né, o que está nas nossas entranhas, né, porque quando você coloca uma câmera na mão de um indígena, o olhar é outro, né, do que eu, que não sou indígena, filmar aquilo. Então, a cosmovisão muda completamente, o ângulo muda completamente. Então, e eu, nesse papel de maioria minorizada, porque eu sou uma mulher negra, né, vou trazer uma outra perspectiva sobre a história, né. A Janaína, como Caiçara, ela, quando vai falar sobre os contos, isso pega ali num lugar muito mais sensível, né, da sua infância, da sua vida, né? E eu percebo que muitos dos nossos temas do audiovisual falam muito da nossa história, né, de algum modo. Essa seria a minha pergunta. O quanto que o trabalho, né, vocês analisando aí as suas pegadas, né, tem a ver com a sua própria história? Eu acho que a gente volta pro início, né, que estávamos falando, né, dessa continuidade. Tá todo mundo escutando? Parece que estava. Dessa nossa relação, né, ou seja, com objeto de pesquisa na universidade ou nessas produções artísticas. Eu acho que as produções que eu fiz junto com toda uma equipe
né? Tinha um pouquinho ali de cada um, na verdade, né? Mas ela mistura muito essas minhas memórias afetivas, né? Mas reelaboradas, né? Reelaboradas também pela minha experiência, porque eu não sou só caiçara, né? Eu acho que as identidades, as nossas identidades são sempre múltiplas e complexas, né? Então, eu sou uma mulher branca, nasci em chão de terreiro, então vivi todo esse universo me fala alguma coisa, né? Me move. Também convivi com os velhos caiçaras, num tempo de uma São Sebastião que não existe mais. Então, todas essas referências, né, que falam da vida, que falam da minha vida, que falam também da vida de um grupo do qual também eu represento, né, tudo isso, de alguma forma, está presente, né? Tá presente nessas produções. A Mãe de Ouro, como eu falei para vocês, né, que tem uma narrativa da mulher de cabelos longos, loiros, ela surge aqui reafricanizada, né, como Oxum, ou como Dandaluna, no Angola, né, trazendo um pouco esse universo para as crianças. Como eu falei, são representações, né, o cinema é uma representação, uma aproximação da realidade, né, e que realidade a gente quer contar, né, que história a gente quer contar através dessas narrativas audiovisuais. Eu me preocupo muito com isso sempre. Então, no universo afro-brasileiro, a gente sempre fala assim, quando a gente cria alguma coisa, é um pedacinho que vai da gente, mas são vários pedaços que também voltam para a gente. Então, é um pouco isso que eu procuro na arte. Me lembra do começo? Sobre se a gente pode tirar... eu acho que a gente o multiculturalismo, né? Você também traz muito na sua produção esse olhar caiçara, né? E eu não sou caiçara, não sou negro, né? Mas, de qualquer forma, a gente conta a história, né? E a gente se relaciona, a gente não está isolado, né? A gente é um monte de identidade também, né? Eu sou homossexual, sou classe média, sou branco, enfim, mas eu tenho empatia, eu tenho relações, tenho afetos, tenho interesses, tenho identificações com outros, né? Eu acho que a gente não tem como tirar a gente do que a gente faz. Tem como a gente mascarar, né? E eu acho que é mais bacana você explicitar, né? Muita gente não gosta do trabalho da Petra Costa. Eu gosto porque ela se posiciona, né? Ela fala quem ela fala de onde ela está vindo e sobre o que ela está falando, né? É honesto, né? Eu acho que é por aí. Ângela, como a gente está de tempo? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Obrigado. Boa tarde a todos. Que prazer estar aqui participando. Com relação à tradição, meu pai é caiçara e ele é contador de história, o melhor que eu já conheci. E ele muito me encanta com tudo que ele traz. E nossa família é recheada de cultura, né? Isso brilha meus olhos. Com relação à pergunta da educação, eu acredito que esses temas precisam nortear as escolas, precisamos falar sobre isso, mas eu tive uma vivência numa escola particular de Boiçucanga, Colégio Objetivo, e lá nós tínhamos, até a Rosinaia participou, nós tínhamos a pandemia, e nós tínhamos que trabalhar, começar a falar disso, né? Eu assumi a direção, pandemia, fizemos uma roda de conversa, onde o tema era abolição, aboliu? Era uma pergunta. E aí nós convidamos pessoas para participarem, né? E um historiador. Foi maravilhoso, foi encantador. E o Brenalta foi convidado, estava junto. Ele foi. Não, ele não estava. Nesse momento ele não pôde, porque ele tinha um campeonato. Mas no outro ano voltamos a dar aula. E os alunos, eu falei, vamos fazer o campeonato slam aqui.
Brenalta, você vem aqui, você ensina a fazer o slam. E nós fizemos o primeiro campeonato slam e foi lindo. As crianças amaram. Nós fizemos uma culminância com o projeto Abolição Aboliu, e fizemos camisetas, os alunos declamando Carolina de Jesus. Então, é encantador. Basta, não precisa de muito. Precisa só começar, dar o primeiro passo. A gente precisa acreditar que vai dar certo, que tem que começar, tem que continuar e tem que envolver. Né? E quando o aluno é envolvido, lá naquela escola, a gente não tinha problema sobre isso, sobre o assunto de discriminação racial. Não tínhamos nenhum fato, nenhuma brincadeira inadequada, porque eles entenderam. Então, não precisa de muito, basta ter boa vontade, boas ideias e engajar os alunos. Eu queria só um minutinho. Obrigada. Agradecer a presença da nossa diretora pedagógica, Isilda, professora, a grande alfabetizadora, né, Isilda? Acho que é uma das mais antigas, não é não, Isilda? Não. É uma das mais antigas alfabetizadoras do município, uma excelente alfabetizadora, e agora está na Secretaria de Educação. A gente agradece em nome do Instituto Mpumalanga e de todos aqui. Agradecemos muito a sua presença, viu? É muito importante para nós. É uma pergunta, não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, mas eu fiquei pensando muito sobre as infâncias, no plural mesmo, as infâncias, e o ser no mundo. E o quanto que essas infâncias e o ser no mundo que vocês trazem no trabalho de vocês pode contribuir para que as crianças também aprendam a ser. Muito interessante. Quem começa? Vocês querem trazer algum... Eu queria voltar na seu comentário. Isilda, né? Eu acho que você falou da questão ser sistêmica, né? Eu concordo, é super... Né? Como é que você lida dentro desse sistema com a mudança do paradigma? Como é que você vai... Eu fiz um trabalho lá na Austrália, por 3 anos, a gente viajava 25 mil quilômetros pelo deserto com equipamento de som, projeção de vídeo e com kits de mídia para ensinar o básico do audiovisual para várias comunidades. A gente passava uma semana em cada comunidade, né? E vou te dar um exemplo para a senhora perceber assim, a coisa sistêmica, né? Todas as comunidades aborígenes, isso eu estou falando de lá, mas poderia ter vários exemplos aqui no Brasil, né? As comunidades aborígenes eram geridas por famílias brancas, muitas delas cristãs, né? E eles tinham uma venda de comida lá dentro. Eram comunidades de 100, 200 pessoas no meio do deserto, assim, né? E eles comiam miojo, pagavam uma fortuna, enfim, era um cenário trágico, assim, né? E eu entro na sala de aula para falar de audiovisual. Eles nunca tinham pensado, visto isso, né? Enfim, o que vocês querem? Vocês querem contar a história do quê? O que vocês querem? Ah, de caça. Todo mundo levanta a mão para fazer a história de caça, porque eles vivem tradicionalmente da caça. Aí o diretor, olhando assim a sala de aula, né? Aí ele chama, vem aqui. Eles não precisam fazer vídeo de caça, a gente já dá comida para eles. Esse é o tipo da coisa sistêmica que ocupa e permeia essa história, né? Eu falei, vamos fazer vídeo de caça assim. Tacamos nós para o deserto lá para pegar Aí a criança viu não achamos bicho nenhum, né? Aí a criança viu um pato e começou a cantar assim, Happy Birthday to you. Pá! E matou o pato, né? E aí ele falou, não, vamos embora agora. Não, senhor, não. Agora vai ter que cozinhar e vamos ter que comer esse pato aí, né? Tava horrível, mas a gente comeu. Maravilhoso. Você quer trazer algo sobre as perguntas, os comentários? Eu acho que era
respondendo a Natasha, né, Nath, você falou da relação da criança e a infância, né? Eu acho que... Eu acho que a gente falou um pouco disso, né? Quer dizer, as produções, elas são sempre uma aproximação da realidade, elas sempre têm uma perspectiva ali que a gente sempre pensa que vai impactar na vida dessas crianças, né? E contribui na formação de suas identidades, na formação de sua relação com o mundo. Eu acho que tem um pouco de... se aproxima muito da própria proposta da literatura, né? Desse se deslocar, né? Uma história que está passando para essa criança convoca essa criança a se deslocar, né? de seu mundo e criar outros mundos. Eu acho que a arte, ela tem esse papel de alimentar esses pensamentos imaginativos da criança, tem esse papel de... E uma vez a existência de um pensamento imaginativo e criativo, também nós temos aí a utopia, né? A alimentar essa utopia, alimentar essa esperança que nos habita, né? Então, não só crianças, mas adultos, né? Isso é um processo que se alarga aí. Eu acho que é um pouco isso, né? Então, eu penso muito que, no meu próprio trabalho com Luz e Flores, eu gostaria de trazer um pouquinho, né, dessa experiência e também falar um pouco sobre isso, que foi feito os encontros com os coordenadores e professores, e Luz e Flores eu falei sobre Mãe Bernarda, né, que é uma avenida em Juqueí, não sei se todos conhecem aqui. Quando eu trouxe a história da Mãe Bernarda, eu percebi que os professores se deram conta, ali naquele momento, sobre o apagamento da história local, né? Então, eu acho que é importante a gente aproveitar essa oportunidade aqui com Janaína, com Paulo, e começar a perceber o quanto que a nossa própria história, não, né, tipo, história, no meu caso, Letícia, o que eu sei sobre a minha própria história, né? O que eu posso refletir sobre a minha própria construção, né? Porque o documentário parte muito disso, né? Qual é a questão? O que me instiga? O que está ali nas minhas entranhas precisando sair, precisando trazer para o mundo que eu vejo como importante, né? O que é importante para nós? Então, veja, o Paulo, na Austrália, ali no papel de imigrante, né? Junto com refugiados africanos imigrantes, junto com o Mestre Rochinha, que era Rocha, né? Mestre Rochinha era Rocha, né? Ele era bem... ali precisava ser dito alguma coisa, que estava acontecendo, mas estava ali meio no subliminar, ali, né? Então, será que um australiano ia ver com a mesma ótica de um imigrante brasileiro, né? Será que eles queriam que um imigrante falasse a respeito disso? Acho que não. Exatamente. Isso eu estou dizendo e trazendo um contexto atual, né? Nós estamos vivendo isso hoje, né? Os indígenas buscando entender e conhecer o audiovisual, porque é uma ferramenta de transformação extremamente importante. A literatura, né? Contar a sua própria história. Como eu consigo contar a minha própria história? Isso é uma oportunidade que, de certa forma, aqui no Brasil, a gente tem aí uma possibilidade de contar sem ter alguma represália, como, né, nesse exemplo que o Paulo trouxe, que eles querem caçar. Não, mas a gente já dá miojo aqui, porque é que você vai caçar, né? Então, pensando nesse caminho do bem viver, quando a gente conta a nossa própria história, isso nos enriquece, né? Isso nos fortalece, e nós saímos de um lugar de passividade, de só receber o que nos é dado, e a gente começa a entender, nos apropriar da nossa identidade, do nosso contexto na atualidade. Muda tudo, né? Então, gostaria só de ter trago aí esse comentário para a gente finalizar. Posso só dar um comentário breve, claro, sobre o ser, né, que você falou?
Eu acho que no caso do documentário Quem Realmente Somos, a gente tinha um luxo, porque a gente tinha vários serviços em torno. Então, eu acho que é legal falar sempre no coletivo para esse filme, né? Porque tinha o Centro de Tratamento de Trauma e Tortura, tinha a escola fornecia todos os dias uma psicóloga que fazia parte junto, aquela que mandou a menina cala a boca, aquela hora, é uma psicóloga, ela estava lá, atendia as famílias, atendia na aula de capoeira, na aula de filme, né? Tinha eu, né? Tinha o mestre Rochinho, e cada um fazia um papel diferente, o duro, né? O que torna eles estrelas, Rapidinho, que é o filme, né? E assim, essa combinação de ações, interações, que aqui eu acho que tem algumas escolas que incentivam isso, né? Tem Cíntia Cliquet, se eu não me engano, tinha outras que a gente já passou esse filme também. Então, acho que essas ações todas interferem no ser, né? Constroem o ser, né? Não é só uma ação, né? Enfim, não sei se é isso, me veio isso na cabeça. E aí agora eu gostaria de perguntar para vocês, né, o que a gente espera. A gente tem aqui o Calunga, né, um curta da Jana, que está para sair, da Janaína. Você quer falar um pouquinho sobre o curta-metragem, o Calunga? O Calunga é um curta, ele vai começar a ser transmitido também nas escolas, fazer esse trabalho com as escolas da rede municipal aqui de São Sebastião. E qual a história que ele conta? Ele é uma adaptação de um livro, que eu fiz, chama Fuxico de Anaína, e aí ele fala um pouco dessa comunidade, que pode ser uma comunidade quilombola, mas é uma comunidade de pescadores, e essa relação com o mar, né? Com a pesca, com o mar, com a ancestralidade, com as divindades dos mares, né? A Janaína, que é uma figura reverenciada na cultura dos pescadores, no mundo afro-brasileiro, né? Ela transita muito, é uma diaspórica, né? Ela transita bastante. Então, é isso, Calunga está muito lindo. Logo estaremos com ele por aí. Acompanhem, né? Que logo, logo está soltando. E Paulo? O Paulo, eu acho que é muito importante trazer. Em Toque Toque tem a sorte de ter ali um ponto de exibição, né, audiovisual, onde o Paulo coordena. Então, você quer falar um pouco sobre? Chama Cine Arrelar. A gente ganhou 2 editais aqui no município, da Lei Paulo Gustavo e da Aldir Blanc. O primeiro para comprar equipamento para uma sala de exibição, e o outro para conduzir 10 exibições no pé na areia, na praia, em frente ao rancho de pesca, com culinária caiçara de primeira, subsidiada a preço popular, né? Então, vamos lá. O primeiro vai ser o longa sobre o Dorival Caymmi, com lambi-lambi negro, com arroz negro, maravilhoso. O segundo vai ser com a nossa Patrícia Palumbo, que dirigiu, acho que ela faz parte aqui também do evento, né? No próximo. Ela dirigiu um longa, musicalmente, né? O longa do Luiz Melodia. Ela vai vir, a gente vai passar o longa do Luiz Melodia, com um rango bem gostoso também. Então, é isso aí. E para ver o filme, eu acho que, e outros filmes que eu fiz, tem... Boa. É só o meu nome, pauloalberton.com. É meu site, e ali tem todos os trabalhos. Aí procura ali, tem o nome do filme, que é Quem Realmente Somos. Então, pauloalberton.com, e navega ali, é super fácil, é simples, né? Não é uma enciclopédia, não é uma wiki, é bem simplinho. Eu quero fazer o convite para todos, para a gente tirar uma foto. O que vocês acham? Tirar uma fotinha de encerramento. E quero agradecer muito a escuta, a presença de vocês. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com o Paulo, com a Janaína, com a Ângela, e com toda essa estrutura aqui, né, de produção. Muito obrigada. Desculpa, Márcio, pela tradução aqui. E é isso, gente. Vamos
Obrigada. Obrigada, Letícia, Janaína, Paulo. Obrigada a vocês todos.